engenheiros, engenheiras, tá, estão presentes. Acho que o tema, nesse momento, aí é um tema de suma importância para a formação do exercício profissional. DCNs é a palestra. Desafios para a formação e exercício profissional. Temos como palestrante o engenheiro civil, Dr. Dante Alves Medeiros, que eu chamo à mesa, o engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É professor da UEM desde 1985. Foi diretor do Centro de Tecnologia da UEM por 2 gestões, agraciado pela Medalha do Mérito do Sistema Confia-CREA. Atualmente é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Paraná. Dante, por favor, seja bem-vindo e fique à vontade para iniciar a palestra. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre diretrizes curriculares. E como o engenheiro Colares disse, são desafios que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Aqui, nós, em particular da engenharia civil, temos alguns privilégios que eu vou mostrar aqui para vocês em relação à legislação profissional. No entanto, o governo, através do CNE, do Conselho Nacional de Educação, lançou algumas diretrizes gerais, mostrando que, em 2023, as escolas brasileiras terão que implantar as chamadas diretrizes curriculares nacionais, especificamente para a engenharia. E nós teremos alguns impactos, porque as diretrizes curriculares são diretamente ligadas à formação e ao exercício profissional. Então, nós vamos procurar aqui mostrar esses impactos, que terão efeitos mais substantivos a partir de 2025, 2026. Mas é interessante que nós possamos discutir esses efeitos, criticar, refletir sobre esses efeitos e ver o que nós podemos mitigar caso eles tragam alguns impactos negativos para o sistema. Mas, para fazer isso, eu vou contextualizar primeiro como que nós estamos trabalhando, como o sistema profissional vem trabalhando e como também o sistema acadêmico vem trabalhando e comparar esses dois sistemas. Pois bem, para fazer isso, eu vou procurar contextualizar como nós estamos vivendo. Atualmente, o nosso momento histórico. Bom, no nosso momento histórico, se a gente observar, nós estamos sofrendo grandes transformações globais. Nós temos grandes revoluções trazidas pelas redes de computadores. Essas redes de computadores estão transformando o mundo, né? Hoje nós conseguimos saber o que acontece no mundo inteiro. Os aparelhos celulares conectados com facilidade. Nós sabemos em questão de segundos o que acontece nos lugares mais inóspitos e recônditos do mundo. E com isso, né, causa uma grande revolução, porque nós conseguimos comparar a vida das pessoas. Quanto elas ganham, como elas vivem, o que elas têm de lazer, o que elas têm de momentos de tristezas, tragédias. E nós conseguimos comparar, então, as nossas vidas com o que acontece na vida das outras pessoas no planeta. E nós observamos, então, como isso vem acontecendo. É uma grande revolução, porque os celulares são extremamente baratos em relação a outros objetos, e, de certa forma, democratizam a informação. Para se ter uma ideia, no Brasil nós temos mais celulares do que pessoas. Bom, esse avanço todo, essa revolução que nos traz as redes de computadores, também chega até as escolas. E nessa revolução, nós vamos ver que nós temos uma nova forma de educar, uma nova forma de aprender, uma nova forma de se comunicar, de se interagir com as pessoas. E nessa interação, o que acontece? Nascem novos cursos, novas propostas curriculares mais ousadas para atender esse momento histórico que nós estamos experienciando. Com isso, nós temos, na formação profissional, nós temos o que nós chamaremos aqui de sistema acadêmico. É aquele sistema responsável pela formação.
Depois nós temos também o nosso sistema profissional, esse que nós estamos acostumados, que nós somos conselheiros, que regulamenta o exercício da profissão. Temos aqui, então, que esses dois sistemas, eles se complementam, porque a formação vem primeiro, depois da obtenção do diploma, se chega ao sistema profissional solicitando o registro para que se possa trabalhar. Os dois sistemas, nós temos o seguinte: o sistema acadêmico, vejam só, hoje ele é baseado na Lei 9.394 de 96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele também traz agora com essa lei o que nós chamamos de diretrizes curriculares nacionais. Esse sistema nos concede o título acadêmico, que ele é a base para o exercício profissional. No sistema profissional, nós temos, no caso da engenharia civil, nós vamos destacar aqui o decreto 23.569 e a lei 5.194 de 76. Regula o exercício da profissão do engenheiro e do engenheiro agrônomo. Olha só, cabe a esse sistema a fiscalização e a orientação, então, do exercício profissional. Ele emite o título profissional. Então, esses dois sistemas, eles se complementam. Um forma, o outro, então, o que ele faz? Ele fiscaliza e orienta o exercício profissional. Bom, se nós observarmos, então, se nós queremos comparar esses sistemas e verificar uma integração entre eles, nós vamos ver o seguinte: olha, o sistema, nós temos em 1961 a primeira LDB, depois nós tivemos outra LDB em 1971 e outra em 96. Tá? Então, o sistema acadêmico brasileiro ele fez essa evolução. A partir de 96 há uma mudança. Qual é o que merece ser destacado nessa linha do tempo? É que de 61 a 96, nós trabalhávamos com currículos mínimos. Então, eu peço especial atenção aqui na interação do meu raciocínio, no que nós vamos trabalhar. Porque muitas vezes, infelizmente, nós temos ideias erradas, concepções erradas sobre essa integração entre o sistema profissional e o sistema acadêmico. E a gente precisa refletir sobre isso urgentemente. Então, vejam, nós temos aqui, então, currículos mínimos e, a partir de 96, nós temos as chamadas diretrizes curriculares. Currículos mínimos, diretrizes curriculares a partir de 96. Qual que é a diferença disso? Né? Do que nós estamos tratando? Ora, então, é um marco para a gente a partir de 1996. Resumidamente, contextualizando, nós temos, então, o nascimento de um decreto em 33, de uma lei em 66, que regulamenta o exercício profissional. Depois, nós temos, em 61, a primeira lei de diretrizes e bases da educação. Com ela traz um conceito de definição do que seja um curso de graduação. São os ditos currículos mínimos. Depois, nós temos em 96 uma mudança brusca. E essa mudança brusca, instituída pela lei de 96, são as diretrizes curriculares. Essas diretrizes, no caso das engenharias, elas são propostas em 2002 e depois, agora mais recentemente, em 2019 e 2020, 2021. Bom, o que mudou? O que mudou foi o seguinte, né? Nós vamos notar, os fundamentos da educação brasileira mudaram a partir de 96. Mas, quando nós tínhamos antes de 96 os chamados currículos mínimos, os fundamentos eram baseados em fundamentos comportamentalistas. Isso é fundamental para se entender essa nossa relação dos conselhos profissionais e conselho acadêmico. As escolas brasileiras, elas tinham como fundamento, então, para o exercício do processo de ensino e aprendizagem, um fundamento comportamentalista. Comportamentalista era que ele era baseado nos comportamentos observáveis. Então, isso veio, era essa concepção no processo, vou dar um exemplo, na verificação da aprendizagem. Quando se fosse realizar uma prova, um teste, o teste,
para verificar se as pessoas aprenderam ou não, era baseado nos comportamentos das pessoas, se elas cumpriam determinados comportamentos. E, dessa forma, se tinha como a forma de verificar se a aprendizagem ocorreu ou não. Então, um exemplo, o professor chegava e dava um exemplo do que era uma ilha. Ele escrevia no quadro lá. Ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Chegava na prova, ele perguntava, o que é uma ilha? E o aluno respondia, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E tirava 10. Mas o aluno nunca sabia o que era uma ilha, nunca viu uma ilha. Ele não imaginou uma ilha. Porque foi feito o comportamento, foi verificado apenas o comportamento dele. E com aquele comportamento se inferiu que houve aprendizagem. No ensino de inglês, olha, pedia-se para o aluno repetir a música, ele repetia a música, era um comportamento observável, era condizente com o que o professor esperava, no entanto, não houve processos cognitivos avançados, não houve assimilação ativa dos conhecimentos. O aluno não conseguia aplicar aqueles conhecimentos em situações diferentes. A característica da aprendizagem é quando eu assimilo os conhecimentos e sou capaz de aplicar eles em outras situações. E nós verificávamos que isso não havia ocorrido, ou seja, em fundamentos comportamentalistas. Isso evoluiu, vieram novos estudos e notou-se que, para o processo de ensino-aprendizagem, era necessário se verificar os aspectos cognitivos da aprendizagem, os processos mentais envolvidos na aprendizagem. Aí sim, o despertar da criticidade, da aplicação em situações diferentes, o comportamento diante das adversidades e assim por diante. Então, mudou-se a partir de 96 os fundamentos da educação brasileira. Passaram a ser cognitivistas ou interacionistas também. O que acontece com isso? O mundo inteiro muda. E o Brasil também muda, verificou-se, então, a partir de 96, essa nova posição. Então, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação orienta nesse sentido. Bom, mas o que mudou, né? Nós aqui do sistema profissional, o que eu quero chamar a atenção é que a nossa legislação ela é de 33. A lei nossa é 5.194 de 66. Olha ali em destaque, currículo mínimo. Agora, o sistema acadêmico, a partir de 96, passa para diretrizes curriculares e com isso nós temos o quê? Uma flexibilização curricular. Agora, o currículo todo, ele é baseado em competências, habilidades e atitudes. Uma nova forma de verificar se os objetivos educacionais são atingidos ou não. Então, primeira coisa, se determinam os objetivos educacionais, o que eu quero com aquela intervenção educacional, qual o meu objetivo. Os objetivos são expressos em função do aprendiz, ou seja, como ele vai assimilar esses conhecimentos, e daí, então, se determina os componentes curriculares necessários para atender aquele objetivo escolar ou aquele perfil traçado do egresso. Então, vejam, aqui já coloco esse jargão, perfil do egresso. O perfil do egresso é o que eu quero que o meu engenheiro, o meu profissional, seja capaz de realizar quando ele termina o curso. Quando ele termina um componente curricular, quando ele termina um curso de graduação, o que ele será capaz de fazer? E eu vou expressar isso em termos de competências, habilidades e atitudes. Feito isso, então, uma nova forma de se desenhar o currículo. Ora, apesar da diferença de idade, um vem de 96 e outro de 33 e 66, esses sistemas ainda devem se complementar. Bom, o que mudou então? Veja, nós temos agora a extinção do currículo mínimo a partir de 96. Não temos mais currículos mínimos. Temos os próprios fundamentos do processo de ensino e aprendizagem mudaram. Como eu disse, agora eles são cognitivistas. Eles são baseados em competências, habilidades e atitudes. E então o perfil do egresso das engenharias a partir de 96 começa a nascer várias engenharias mais inovadoras, mais ousadas. Temos, por exemplo, engenharia do petróleo, temos engenharia hidráulica, temos engenharia acústica, engenharia condominial.
olha, eu tenho uma coleção de títulos de engenharia. Então começaram a surgir essas novas engenharia ferroviária, uma série de engenharia, além daquelas engenharias clássicas que nós estamos acostumados a ver. Bom, como eram os currículos mínimos? Para a gente poder comparar, vamos saber quais eram as contribuições dos currículos mínimos. Os currículos mínimos, eles preconizavam as seguintes contribuições: igualdade de oportunidades por meio da fixação de conteúdos idênticos, ou seja, ele também tinha uma certa uniformidade na formação, né? Isso facilitava a transferência de alunos de uma para outra instituição, a mesma duração do curso. O que mais? O diploma era base para o exercício profissional e garantia de definição de tempos mínimos para a formação, bem como também tempos máximos. Então, nós tínhamos cargas horárias muito próximas, variavam de universidade para universidade, mas o nome das disciplinas, os conteúdos, as cargas horárias eram muito próximas, porque tinha um currículo chamado de currículo mínimo que orientava a construção dos projetos pedagógicos em todas as universidades brasileiras. Aí o curso, por exemplo, de engenharia civil, tinha lá o mínimo, os conteúdos mínimos que se tinha que conter um curso chamado engenharia civil. Então esse era o currículo mínimo. Então, um destaque, ou seja, o currículo mínimo guardava grande relação com a legislação profissional. Então, o currículo mínimo refletia o que nós tínhamos na legislação. Ricardo, tudo bom, Ricardo? Bom, vejam, o decreto de 23.569, no seu artigo 28, graças ao meu amigo Novaes, que aprendi, que contribuiu muito comigo nessa visão, que aqui hoje nos dá a honra de nos assistir, ele apresentou o artigo 28 e vejam as competências do engenheiro civil. Ali traduz todas as competências do engenheiro civil. E essas competências guardavam estreita relação com o currículo mínimo. Ou seja, o currículo mínimo contemplava o que dizia o artigo 28 do decreto. Além disso, ele também tem o artigo 29, mas mesmo a Lei 5.194, seu artigo 7º, guarda também estreita relação com o currículo mínimo, principalmente, falo aqui em particular, da engenharia civil. Muito bem. Bom, então, olha o que acontecia. Chegava-se o egresso ele vinha, ele tinha um curso de graduação, ele frequentava aquele curso de graduação em uma instituição de ensino, e vamos supor que lá ele percorria um certo projeto pedagógico. Ele conseguia lá formar suas disciplinas, os seus componentes curriculares, que aqui eu chamo de atividades. Ele terminava o curso com aquelas atividades, e ali ele tinha, então, o seu diploma, auferido, então, aqui, com o currículo mínimo. O que acontecia? Ele chegava, então, no sistema profissional, baseado na lei e no decreto, e requeria, então, o seu registro profissional para trabalhar. Terminou, pegou o seu diploma e vai lá trabalhar, chega ao CREA e fala, eu quero me registrar, está aqui o meu diploma. Olha, o CREA pegava o seu diploma, fazia, segundo o artigo 10 da Lei 5.194, ele, o quê? Relacionava lá a escola, entregava as características de seus egressos, e no artigo 11 da 5.194, o CREA atualizava lá o seu cadastro, dizendo que o CREA tinha um controle do que ele forneceu, ou seja, quais eram as características da escola e dos seus formandos sobre aquele projeto pedagógico. Era muito fácil realizar as atribuições profissionais, porque aqui existia alta correlação do que se estudou com a lei. Então, tarefa muito fácil. E aí, as atribuições eram concedidas facilmente. Okay? Não era necessária análise curricular, porque o currículo mínimo representava bem o que a legislação previa. Bom, por que isso ocorria? Então, olha, esse slide é de fundamental importância para entender o que eu falo. Então, essa é a linha do tempo do sistema profissional. Olha que interessante. Em 33, nasce o decreto que regulamenta a profissão de engenheiros. E aqui, a engenharia civil. Mas antes de 33, nós sabemos, lá, Dom João VI já trouxe ao Brasil alguns profissionais que já trabalhavam com engenharia. Alguns leigos, alguns passando pela academia,
mas ele trouxe profissionais. Mas chegou em 33, a demanda social, a prática da engenharia, exigiu uma regulamentação. Ora, nem todo mundo pode fazer isso. Está colocando em risco a vida das pessoas, o patrimônio, precisamos regulamentar. Isso não pode ser desenvolvido de qualquer forma. Se regulamentou. O que eu quero dizer é que houve demanda para isso, houve necessidade, e dessa necessidade materializou-se o decreto de 33. É um decreto porque de 30 a 34, Getúlio Vargas é que governava o Brasil, e foi destituído o Congresso, e esses decretos eram decretos-lei. Ou seja, é um decreto com características especiais. Hoje, um decreto cumpre a função de discretizar a lei. Mas esse não, porque ele era um decreto-lei. Muito bem. Vamos ver, então, o sistema educacional, o que acontece. A primeira LDB vem em 61. Olha, a regulamentação da lei em 33. A LDB, que orienta o processo educacional, vem em 61, anos depois. Tivemos em seguida a lei em 66, das engenharias, o decreto continua válido até hoje, e depois em 96 nós temos a LDB, essa mais recente. Bom, todo esse período nós trabalhamos com currículos mínimos. E desses currículos mínimos, então, olha a sequência lógica. Primeiro nasce o decreto, depois do decreto nascem as diretrizes curriculares. E delas, o que nós chamamos de currículos mínimos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os currículos mínimos vieram depois da regulamentação. Ou seja, a regulamentação da profissão, ela orientou os currículos mínimos. A prática da engenharia, ela foi materializada, cristalizada nos currículos mínimos. Daí a forte relação entre currículos mínimos e o decreto. Por isso, praticamente não se precisava de análise curricular, porque o que aconteceu nos currículos mínimos foi, na realidade, a materialização do que vinha acontecendo. Então, alta correlação. Pois bem, agora nós temos diretrizes curriculares nacionais. De 96 para cá, então, não temos mais currículos mínimos para nos orientar. E as diretrizes? Elas nascem em 96, depois em 2002 tem uma resolução que quem cuida disso é o CNE, o Conselho Nacional de Educação, e desse Conselho Nacional de Educação saiu essa primeira em 2002. E depois tivemos uma em 2019 e agora uma em 2021, que tem uma pequena diferença. Mas o que está valendo agora é essa 2 de 2019. Então, tivemos uma primeira em 2002 para as engenharias, que abrange a engenharia civil em particular, e agora temos em 2021. Bom, mas o que trazem essas diretrizes curriculares? Qual que é a diferença? O que são elas? Vamos radiografar elas para que a gente possa entender melhor? Então, elas trazem um novo conceito de projeto pedagógico. Agora, eu não tenho, então, aquele currículo mínimo para dizer o que é uma engenharia. Na engenharia civil, nós temos um privilégio, porque temos o decreto. Mas ele abre para várias engenharias, para a criação de várias engenharias. Agora, a universidade vai pensar, olha, existe demanda, necessidade de um tipo de engenheiro. Vou dar um nome para ele, engenheiro A. Esse engenheiro A, eu vou dizer o que ele pode realizar na sociedade inteira, vou dizer quais são as suas competências, o que ele é capaz de fazer, o que nós estamos precisando, que tipo de profissional nós estamos precisando para realizar tal atividade. E vou relacionar essas atividades. Relaciono, então, de que forma? Em termos de competências, de habilidades e atitudes. Pego e faço, declaro como ele é organizado isso. Bom, e em seguida, o que isso me traz de novidade? Isso me traz uma grande flexibilidade curricular. As DCNs preconizam flexibilidade. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma engenharia civil no Rio Grande do Norte, cadê a Vera? Um beijo para a Vera. No Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, temos aqui o Colares. Podemos ter o título de engenheiro civil, mas com currículos, propostas pedagógicas diferentes, com perfis diferentes de egressos, mas sob a égide do mesmo título profissional. Então, o que preconiza, então, essas diretrizes? Olha, eu posso atender às demandas regionais, eu posso criar curso, como o Brasil é um país continental, nós podemos ter engenharias diferentes
e com o mesmo nome, com ênfases para atender demandas sociais, locais. Muito bem, o que traz mais? Traz o pragmatismo. Ou seja, ela diz o seguinte, olha, nós temos que unir a teoria e prática. Há uma dicotomia entre a teoria e prática. Nós precisamos mitigar essa divisão, né? Essa segregação entre a teoria e prática. O ensino, o processo de ensino e aprendizagem tem que ser mais representativo, mais próximo à realidade, mais prático. E ele tem que ser contemporâneo. O que é ser contemporâneo? Olha, os alunos hoje, a sociedade utiliza redes de computadores, celulares, tablets, novas formas de se comunicar, novas formas de trabalhar a informação, novos equipamentos com leituras mais aproximadas, mais precisas, mais reais. E olha, a escola tem que se valer disso. Ela tem que ser contemporânea para exercer o processo de ensino e aprendizagem. O processo precisa integrar essa tecnologia. Melhor ainda, precisa se integrar com a vida. Tem que ser contemporâneo e contextualizado. É essa a regrinha. Além disso, ele precisa também ter integração com a vida. Nós precisamos, o que o aluno aprende na universidade tem que sair dos muros da universidade, tem que fazer sentido para ele. Quando ele trabalha um determinado componente curricular na universidade, ele precisa ir para a sociedade e levar esse conhecimento em relação à sociedade, interagir com esse conhecimento e dar significado para ele e para a sociedade. É uma integração com a vida. Então, vejam, as diretrizes curriculares são maravilhosas. Nós temos que ver, então, como elas serão implementadas. A ideia é muito boa, o mundo inteiro usa essa nova visão de ensino e aprendizagem em todos os níveis, não só no nível superior. Mas, obviamente, nós temos o problema que nós estávamos acostumados lá com currículos mínimos e cargas horárias mínimas. É muito difícil da gente raciocinar agora em termos de diretrizes curriculares. Vejam, as primeiras diretrizes em 2002, elas traziam o seguinte, olha, artigo 6º, o curso de graduação em engenharia deve possuir projeto pedagógico do curso que contemple o conjunto das atividades de aprendizagem e assegure o desenvolvimento das competências estabelecidas no perfil do egresso. Então, primeiro eu desenhava o perfil do egresso e aí montava os componentes curriculares que iriam ajudar a gente a atingir esse objetivo de formar esse egresso. Mas tinha algo importante nas diretrizes, na proposta de diretrizes de 2002. Ela dizia o seguinte, ela dividia o curso em núcleos. Um núcleo inicial, chamado de conhecimentos básicos, que deveria conter 30%. São os cálculos, a geometria, os desenhos, a estatística. E tinha que ser 30% da carga horária nessas disciplinas. Depois, ele tinha que ter 15% em conhecimentos profissionalizantes. Na eletrotécnica, ele tinha que ter na topografia, ele tinha... São as disciplinas que já caminhavam para uma profissionalização, 15%. E as específicas. Então, se eu tinha engenharia química, agora vem as matérias da engenharia química, da civil e assim por diante. Em 2002. Mas veio agora em 2019 novas diretrizes curriculares, para serem implantadas até 2023. Qual que é a diferença da de 2019 para a de 2002? A diferença praticamente tem, obviamente, várias diferenças que procuram integrar mais a extensão universitária, essa relação com a vida, mas a diferença mais gritante para a relação com o sistema profissional é de que nós não temos mais esses percentuais. Ou seja, é livre agora. Não se diz quanto eu tenho que ter de matéria básica, nem quanto eu tenho que ter de profissionalizante, nem de específica. Então, essa flexibilidade nos deixa, inclusive, preocupados. Bom, essas DCNs, além disso, as DCNs para a engenharia, nós, em particular, a mesma DCN, ela serve para várias engenharias. Por exemplo, a engenharia civil, a engenharia elétrica, a mecânica, a química, uma série de engenharias. Estão ligadas, né? Estão sob a égide da 2019. Todas essas engenharias. Embora as engenharias tenham especificidades, elas não são contempladas em resoluções específicas. É isso que nós estamos dizendo aqui. Muitas engenharias em uma mesma DCN. Bom,
isso aí pode resultar em alguns problemas, né? Ou seja, eu posso ter cursos com o mesmo título acadêmico, com PPCs distintos. Isso talvez não seja um problema. Graças à flexibilidade, eu posso ter cursos diferentes em vários lugares do país. Posso ter títulos acadêmicos com perfis de egressos diferentes. Posso ter componentes curriculares com o mesmo nome, porém com conteúdos diferentes, cargas horárias diferentes. Porque agora a carga horária é livre, porque nós estabelecemos um objetivo educacional e temos que cumpri-lo, né? Não se tem conteúdos mínimos, não se tem cargas horárias mínimas. Tempos diferentes de formação ao longo do país e dos cursos, e até mesmo nós vamos ter dificuldade de migração de um aluno de uma para uma outra universidade. Bom, então o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivenciando? Na verdade, nós tínhamos currículos mínimos, que tinha ali, preconizava algumas vantagens, e agora nós temos DCNs que preconizam novas vantagens. Elas tendem a ser mais próximas da realidade. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um salto do currículo mínimo, então, para essas novas DCNs. É o nosso desafio do sistema acadêmico com a integração com o sistema profissional. Então, as DCNs, hoje, o que pode acontecer da forma que o sistema vem trabalhando? Eu tenho aqui o mesmo aluno que eu dei o exemplo que se formava lá com competências, com currículo mínimo, agora ele se forma com DCNs. Vamos fazer essa relação. Ele se forma, ele desenvolve alguns componentes curriculares lá no seu curso, ele termina o curso. Ao terminar o curso, vocês vejam que eu coloquei aqui alguns ícones em cinza, mostrando que esses ícones em cinza, ele tem, então, são disciplinas diferentes daquela que nós estamos acostumados a ver nos currículos mínimos. Quando ele chega no sistema profissional, a lei não mudou, o decreto não mudou, a forma do sistema profissional analisar esse registro profissional não mudou. E aí, então, o que vai acontecer? Essas atividades todas descritas aqui na nossa legislação são a mesma. Ele chega com o seu diploma ao sistema profissional e vai pedir o registro. Então, ele solicita lá a primeira atribuição. Muitos CREAs fazem análise curricular. E o que acontece nessa análise? Olha, essa atribuição é concedida, essa contribuição aqui ela é restringida, e assim por diante. Algumas são concedidas, outras restringidas, e nós temos, então, uma parcela concedida e uma parcela, muitas vezes, restringida. Ou seja, baixa correlação do que a formação propõe e a legislação profissional. O que antes, com os currículos mínimos, nós tínhamos alta correlação. Aqui nós temos mais flexibilidade, mas a lei não se flexibilizou, temos, então, um confronto. Aqui um outro exemplo. Lá na sua universidade, no seu curso, o aluno desenvolve aqui essas competências, que é por competências, habilidades e atitudes. Cada uma delas eu dei um ícone aqui para facilitar a nossa comunicação. Ele se forma, chega então com o seu diploma no sistema profissional, que está lá com o mesmo decreto e com a mesma lei, e aqui tem as atividades descritas nessa legislação que caracterizam a engenharia civil. Ora, ele solicita, é feita então uma análise lá do que ele traz no seu diploma e no seu projeto pedagógico, e diante disso é realizada o que nós chamamos de atribuições profissionais iniciais. Essas atribuições, neste exemplo, nós só observamos em comum esse serrotinho que está aqui nos dois, e também esse pincel. Ou seja, não temos mais correlação entre o que ele cursou e a legislação. Ou seja, ele só ganhou praticamente como atribuições iniciais essas duas. Ora, vamos lá. O problema então é que nós podemos ter, vejam, o currículo ele vai contemplar apenas alta correlação com duas, o que nós chamamos de atribuições profissionais, e as outras descritas em lei, infelizmente, todas essas outras atribuições que eu coloquei, esses ícones aqui representativos, infelizmente não houve correlação com o currículo. O que acontece? Olha, elas infelizmente são restringidas. Mas agora nós temos que tomar um cuidado. Porque o que, na verdade, diz o que uma profissão pode ou não fazer, não são resoluções no caso da engenharia civil. São legislações superiores, ou seja, decreto e lei. As normas infralei, abaixo dessas leis, elas acabam especificando a lei, detalhando a lei, mas não podem ir além da lei.
Por isso são chamadas normas infralegais. Então, na verdade, no nosso caso, na engenharia civil, que temos leis que explicitam as atividades a serem desenvolvidas, o que caracteriza as atribuições profissionais são o decreto e a lei 5.694. Se existem normas infralegais, não podem ir além dessas duas normas. Muito bem. Então, o que nós vamos ver agora? Análise da relação currículo e atribuição. O aluno vai lá, se forma, faz um monte de componentes, chega ao CREA com seu diploma, e o CREA agora ele fica, olha, o que eu vou fazer? Ele chega, bate a porta do CREA, eu vou analisar. Mas o que eu vou analisar? Nome das disciplinas, que agora são competências, habilidades e atitudes. Antes eu trabalhava com currículos mínimos, era fácil. Ele fez essa disciplina? Fez pontes? Não fez. Fez concreto armado? Não fez, porque era currículo mínimo. Agora nós não temos. Inclusive os nomes são diferentes, os conteúdos podem ser diferentes, cargas horárias diferentes. E aí o que, então, analisar? Veja que a própria análise perde o sentido agora no sistema profissional. Temos dificuldades. Então, algumas atribuições são concedidas, ainda fazemos isso, mesmo com os currículos que vêm sobre a égide de novas DCNs, e algumas são restringidas. Nos causa, então, um embate entre esses dois sistemas. Muito bem. Bom, a análise curricular poderia ser feita se nós tivéssemos um currículo de referência. Vamos pegar um currículo e vamos fazer essa análise. Mas nessa análise, vejam, os currículos mínimos, se a gente fizesse isso, eu sei que alguns CREAs tentaram fazer isso, se a gente fizesse isso, nós estávamos muito próximo do que seja um currículo mínimo, que hoje ele foi extinto, não dá mais para aplicar, é fora da lei. Bom, além disso, se a gente fizer análise, nos força, na verdade, uma comparação. Ele automaticamente nos força. Mas agora eu peço especial atenção de vocês. Vocês vejam que outras profissões regulamentadas por lei não fazem essa análise curricular. Vou dar o exemplo do médico. O médico, ele se forma, os currículos são diferentes ao longo do país, eles não são iguais, são semelhantes, também têm diretrizes curriculares, só que as diretrizes curriculares são únicas, mas os currículos não são iguais, são semelhantes. Se eu pegar um estudante de medicina que está no terceiro, no quarto, quinto ano em uma universidade e for para outra, ele vai para trás 4 anos, cai no terceiro ou cai no quarto, porque não são semelhantes. Se a gente pegar do direito, acontece a mesma coisa. Dentro de uma mesma cidade, um faz uma universidade, passei, agora vou transferir para outro. Aqui você vai voltar 1 ano, vamos aproveitar X. As disciplinas não são iguais. E se a gente pegar a odontologia, a gente pegar o direito. No direito, por exemplo, tem gente que não faz direito previdenciário, não faz direito imobiliário, mas podem exercer essas atividades normalmente. Nós vamos ver que alguns currículos, por exemplo, não tratam de determinadas linhas do direito. No entanto, quando faz o registro profissional, o profissional pode trabalhar naquela área. Não preciso que ele tenha aquelas disciplinas no currículo com aquelas cargas horárias, com aqueles conteúdos. Na medicina também, se vocês verificarem, vai ocorrer isso. Então, o que eu quero dizer é que essa é uma inovação quando aparece no sistema profissional com a FEA-CREAS. O que acontece? Nós estamos desequilibrados em relação a outras profissões. Se a gente verificar, eu coloquei aqui do advogado, tem a medicina legal, tem universidades, por exemplo, que não tem medicina legal. No entanto, o egresso desse curso vai poder trabalhar livremente. Não tem direito imobiliário, às vezes, não tem direito bancário, mas isso não impede ele desenvolver a profissão naquela linha. É óbvio que se ele quiser se especializar, ele pega uma linha e depois vai se especializar. O que eu quero dizer é que a profissão garante a ele o desenvolvimento daquela atividade. Na medicina, olha, a minha profissão me garante trabalhar em qualquer área, mas eu resolvi ser dermatologista. Olha, apareceu um caso que eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Olha, eu não vou fazer, eu não me especializei. Eu sei que tem alguém mais preparado que eu, o cirurgião cardíaco vai fazer aquilo. O neurocirurgião vai fazer lá. O neurocirurgião, por exemplo, não vai se meter de repente, em uma outra atividade que não seja a dele. Então, o que eu quero dizer é que os currículos são semelhantes, porém não existe essa análise curricular. Aliás,
eu lanço um desafio aqui para verificar se alguém consegue encontrar em legislação, em norma, decreto ou lei, não em norma infralegal, a análise curricular. Olha, não em norma infralegal, resolução não vale, eu quero em lei ou decreto. Porque vejam, resoluções só podem explicitar o que está em lei. Resoluções não podem ir além da lei. É o tal do ultralegis, não podem avançar, inovar em relação à lei. Muito bem. Então, qual seria a solução, né, para a gente não ter análise curricular? Coloquei aqui, análise curricular. Aqui, eu vou completar a frase. Evitando a análise curricular e de currículo de referência para DCNs específicas para engenharia civil. Nós precisamos de DCNs específicas. Por quê? As DCNs específicas, a proposta para solucionar esse problema é que a gente tenha diretrizes específicas para a engenharia civil. Elas vão orientar melhor esses cursos. Serão, apesar da flexibilidade dada pela LDB, a orientação vai caracterizar o curso, vai mostrar como isso pode ser feito, mas dentro do que pressupõe, do que preconiza a legislação profissional. Então, o que nós estamos propondo? Não são quaisquer diretrizes, são diretrizes curriculares nacionais específicas para a engenharia civil, consentâneas com a legislação profissional. Que haja ali uma harmonização com a legislação profissional. Isso certamente auxiliar, inclusive vai dispensar a análise curricular. Bom, isso equilibraria a engenharia com outras profissões. Teremos, então, uma solução onde nós desenharíamos perfis de egressos de acordo com as novas DCNs, expressaríamos os componentes curriculares em termos de competências, habilidades e atitudes, traçaríamos o perfil do egresso também em termos de competências, habilidades e atitudes. No entanto, tudo isso vai ser feito em alta correlação com a legislação profissional, formando, então, uma integração entre esses sistemas. Que fiz uma metáfora de construção de uma casinha, mas que ela tem, então, essa ligação, essa alta correlação com o sistema profissional. Então, isso é impossível? Ter diretrizes curriculares nacionais específicas para a engenharia civil? Não, a agronomia já tem. Quem mais? A engenharia de pesca já tem. A engenharia florestal, a engenharia agrícola, a engenharia da computação, até mesmo a arquitetura, que tem evitado grandes problemas aí de confrontos. Então, o que falta? Implementar diretrizes específicas para a engenharia civil. Veja a engenharia florestal. Aqui um exemplo, a engenharia florestal tem diretrizes específicas. E é muito fácil, muito tranquilo. Olha só, aqui são os pontos que tem que se observar em uma diretriz curricular. Inclusive, estamos fazendo uma proposta num grupo de trabalho no CREA Paraná, onde nós estamos, e junto à coordenação nacional, propondo essas diretrizes curriculares. Bom, essa implantação, então, das diretrizes curriculares pelas escolas deve ser feita até 2023. Então, hoje, as instituições de ensino elas estão buscando uma integração com o sistema profissional para ver como que nós vamos implementar isso. Olha, se nós tivermos aqui uma sugestão de diretrizes curriculares específicas, consentâneas com a legislação profissional, nós poderemos auxiliar as universidades e conversar, integrar o sistema profissional com o sistema acadêmico, de modo a resultar em currículos mais próximos da legislação que atendam às demandas sociais. Alguém poderia me perguntar, mas Dante, você está propondo algo, as diretrizes curriculares são novas, elas atendem a demandas mais específicas, por que você está trabalhando em diretrizes específicas? Isso pode vir na contramão, porque novas engenharias estão surgindo. Mas eu responderia o seguinte, a engenharia civil, agora em particular, ela deu a prova de que ela é uma das engenharias mais vivas do país. Atravessamos por uma pandemia há cerca de 2 anos, todos nós, o mundo inteiro, e nós notamos que, no caso brasileiro, a engenharia civil e o agronegócio deu um show. Nós vimos agora, estamos lançando uma reportagem aqui, falei com uma jornalista, que a gente fez uma entrevista, mostrando os números em que, na verdade, aqui no Paraná, por exemplo, nós tivemos um aumento, um implemento do número de construções, de arrecadação, inclusive aqui no CREA Paraná, para vocês terem uma ideia do número de ARTs. Você veja, em plena crise. O que eu quero dizer com isso? Que ela é uma engenharia viva,
uma engenharia que ela tem demanda social. Existe a necessidade desse engenheiro. Ou seja, o país, as situações em que nós estamos vivendo, exigem ainda, necessitam desse engenheiro. Então, ele é contextualizado, ele é ainda contemporâneo. Ou seja, essa atividade, as atividades inerentes ao engenheiro civil, ainda são atividades necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Então, por isso que eu chamo de engenharia viva. Nesse sentido, se a gente propor essa interação entre as diretrizes curriculares com a legislação profissional, nós integraríamos certamente a academia e a legislação profissional. Tá? Seria, então, essa integração. É essa a nossa mensagem, ficamos à disposição para as perguntas. Obrigado, Dante. Eu abro o espaço agora para as perguntas. Lá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão ter tudo que repetir depois, tá? Quanto tempo eu tenho aqui? Alguém que esteja hospedado no Hotel Nacional, se não passar aqui, não vai entrar. Tem um cartãozinho aqui. Hotel Nacional, vamos lá, vamos começar pela esquerda aqui, já que todo mundo foi mais ou menos no mesmo momento. Aqui. 15 minutos eu tenho no total, então eu vou pedir para que as perguntas sejam objetivas. Perguntas, tá? Pela esquerda aqui, quem foi que levantou lá? 1, 2, 3. Então tá, primeiro 1, depois o 2, depois o 3. Depois eu venho aqui para o meio, tá? Vamos lá, 1 minuto para cada um, pode ser? Para poder aproveitar os 15 minutos? Pode ser. Então, microfone lá, por favor. A gente está sentindo no Brasil uma queda enorme da qualidade do profissional, principalmente na área de engenharia civil, da qual eu milito. Enorme, enorme. Tá? Isso muito ligado à falta do conhecimento básico. Quer dizer, as físicas e os cálculos, principalmente as físicas, a partir das novas diretrizes curriculares que não foram que as universidades se desobrigaram a dar e dar esse tipo de conhecimento na própria matéria, isso se perdeu. Vamos dizer, a qualidade do profissional de engenharia, de compatibilizar, de entender a física e levar essa análise para o todo, se perdeu muito. Se perdeu muito. Então, os profissionais, eles começam a pegar a cadeira de base e, no meu curso de Engenharia Civil da PUC do Rio de Janeiro, a gente vê que os profissionais, eles sabem muito bem fazer uma planilha de quantidade, sabem muito bem fazer uma parte de produtividade, mas não sabem construir. Ficam na mão do mestre de obra. O mestre de obra, hoje, é a alavanca de qualquer engenheiro civil. Você falou da quantidade de projetos de que o engenheiro civil se ocupou. Eu nunca vi acontecer no Rio de Janeiro uma tal quantidade de reformas de prédios cujo profissional estava lá assinando na mão de mestre de obras. Tá? Nós tivemos casos no Rio de Janeiro de prédios que trocaram as piscinas de lugares, numa cobertura, vários prédios trocaram piscina de lugar. Agora vamos ser mais objetivos. O que acontece? O que pode acontecer dentro dessa na hora de dar atribuição dessa falta de conhecimentos básicos? Eu dou o exemplo do ensino francês, onde, para você ingressar numa escola de engenharia, você tem que passar, antes do ingresso na escola, da formação profissional, que nada mais é do que o nosso currículo, o nosso ciclo básico. Então, para eu entrar, tá, eu sou egresso da Escola de Minas na França, fiz engenharia civil no Brasil. Para eu entrar na Escola de Minas da França, eu tive que mostrar meus conhecimentos de física e de cálculo para poder entrar lá. Essa é a minha grande dúvida, como fazer isso e dar o currículo profissional, quer dizer, para ele ser um profissional. Eu acredito que essa sua preocupação é também compartilhada com os demais engenheiros que estão aqui, e acredito que
as diretrizes curriculares específicas podem ajudar isso, porque eu também tenho essa mesma preocupação. Você veja, a base ali, com essa flexibilidade, pode ser omitida. Então, se a gente tiver diretrizes específicas, nessas diretrizes específicas, a gente vai fazer com que a sugestão é que nós tenhamos aquelas disciplinas necessárias para o bom desenvolvimento da engenharia civil, ou seja, uma engenharia de qualidade que tenha relação lá com o perfil do egresso. O que eu noto que a dificuldade com os projetos pedagógicos é que muitas vezes a expressão do perfil do egresso e a relação com os componentes curriculares, ela é muito tênue, é fraca. Cada componente curricular deve ser justificado em função do perfil do egresso. Eu vejo essa dificuldade nas propostas curriculares. Não se relaciona, não se justifica aquele perfil de forma explícita, como ele vai contribuir para a formação do egresso. Acho que a gente deveria exigir essa correlação. Quero o segundo aqui. Espera ali, depois o Novaes aqui. Depois eu venho aqui para o meio, aqui, tá, pessoal? Só vou pedir assim, a pergunta mais objetiva. Novaes, pergunta mais objetiva, tá? Nós estamos já com... Obrigado, senhor coordenador. 3 minutos nessa primeira. Rogério Novaes, Crescent da Catarina. Primeiro, agradecer ao Dante aí pela gentileza e carinho de sempre me citar em oportunidades. Aí fico extremamente feliz e, se de alguma maneira contribuir, mais feliz ainda. Com justiça, Colom. Obrigado, Dante. Nessa sua visão, que já foi feita para nós, é uma visão perfeitamente logística, nós percebemos que, até pelo que já foi dito aqui, que existia um problema, uma dislexia, uma desconexão entre os entes, o ente de fiscalização, o ente de formação e a legislação. E, ao longo dos anos, houve um arranjo para tentar se conciliar isso, com a análise curricular como sendo alternativa de avaliação do perfil do egresso. E nós todos sabemos que o Conselho não detém uma estrutura para fazer uma avaliação profunda, acaba fazendo uma avaliação de títulos de disciplina, ementas no máximo, não levando à justeza do que se quer, ou seja, criando uma distorção. Isso está claro, a sua apresentação é brilhante, traz isso à luz da visão de qualquer um de nós que queira realmente se ater ao processo. Como o senhor está aqui no CREA Santa Catarina, inclusive é o nosso coordenador do CREA Santa Catarina da Câmara de Engenharia Civil, eu lhe pergunto, esse seu trabalho, ele já se transformou em alguma consequência de visão no CREA do Paraná para efeito de revisar esses conceitos, ou seja, sair do conformismo, de adotar a análise curricular como alternativa e partir para a ação de mudar o procedimento que não está correto? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Sim. O primeiro passo é uma integração clara com a academia. Não adianta a gente aqui ter a ilusão de que nós vamos consertar o problema. O problema começa lá na formação, né, e vem desaguar aqui no sistema profissional. Então, o trabalho é conjunto, os sistemas se complementam. Então, nós já temos aqui, nós somos conscientes dessa linha de ação, dessa necessidade de se trabalhar com a integração, o final aqui da nossa conclusão, com as instituições de ensino. Porque são os coordenadores que fazem as propostas curriculares, traçam todo esse perfil do egresso que vai desaguar aqui nos CREAs. Então, o que nós estamos fazendo? E a Coordenação Nacional também está nos apoiando, junto o Colares. A ideia é que a gente desenvolva essas diretrizes o quanto antes, para início de janeiro, ali, fevereiro, a gente já tenha desenhado todas essas sugestões de diretrizes para apresentar ao sistema profissional e começar essa integração com as escolas, porque elas estão carentes disso, elas precisam fazer essas modificações curriculares e implementação das diretrizes até 2023. Talvez eu acredito que vai haver até uma prorrogação disso, porque devido à pandemia ainda não está suficientemente resolvida, né? Mas essa é a ideia de que a gente tenha essa proposta para auxiliar de forma prática, pragmática, essa situação. Ok, obrigado. Eu sou Ilimar Casper, minha empresa é Engenharia Diagnóstica, sou aqui de Curitiba. Na verdade, eu gostaria de dizer uns problemas que a gente costuma ter com os profissionais de engenharia que chegam até a gente. Uma das questões eu sou a favor daquele currículo mínimo, porque sou cria do currículo mínimo. Agora, o profissional que vem na frente, vai participar de uma concorrência, que é um engenheiro, tem dificuldade para ele fazer a composição de tabela de preço, de saber do imposto. Com isso, eu quero dizer o seguinte, a gente vai fazer uma concorrência, o menino coloca para fazer a reforma do prédio em Fortaleza por R$22 mil. Isso é uma coisa inconcebível. Está na mão
do mestre de obra. E aí a outra situação é o cara se forma e não sabe fazer uma empresa. Essas coisas têm que ser colocadas como formação do futuro profissional. O que você acha? Eu concordo. Nós estamos vivenciando esse problema, inclusive, do problema da própria formação, e, mais uma vez, né, isso tudo culmina nessas diretrizes específicas, e isso nos dá, né, essa consciência de que a gente precisa intervir, precisamos participar. E nós acreditamos que, você veja, nós todos aqui, a maioria, pelo menos, se formou com currículos mínimos. Então, a gente raciocina com currículos mínimos. Para nós é claro, né, como que pode acontecer que essa formação diferenciada do que nós estudamos. Mas aí é que está a engenharia civil em particular, um destaque. Ela tem o privilégio de que as suas atividades são descritas pelo decreto, artigo 28. Vejam, muitas engenharias não têm esse privilégio. Vou pegar aqui uma engenharia que é parceira nossa, na Câmara de Engenharia Civil do Paraná, nós temos a engenharia ambiental. A engenharia ambiental, por exemplo, ela está sob a égide da Lei 5.194. Mas as escolas de engenharia, o que é uma engenharia ambiental? E aí a resolução 447 do CONFEA ajuda a definir o que é uma engenharia ambiental. Então, você veja que essa definição das atribuições é feita por resolução. Nós, da engenharia civil, temos o privilégio de ter um decreto-lei, um decreto lá de 34. Isso nos facilita muito. Tudo isso que você colocou, olha, já está no decreto para ser chamado engenheiro civil, olha, de preferência que atenda o decreto para se depois possa trabalhar com segurança, não pôr em risco a vida ou o patrimônio das pessoas. Aqui, Vitória. Meu nome é Vitória, eu sou presidente da Associação Latino-Americana dos Estudantes de Engenharia Civil e fui presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil aqui do Brasil. E eu queria perguntar como nós, estudantes, poderíamos nos envolver nesse processo para poder também dar as nossas opiniões, porque nós somos os atingidos, né, com todas essas mudanças. Até, por exemplo, assim, nós vemos muita exigência de saber BIM, até para projetos agora públicos, mas a gente não tem, muitas vezes, BIM nas nossas aulas. Então, eu sei que é algo bem, talvez, pontual, mas se a gente pudesse dar um direcionamento das nossas necessidades que a gente sente já na universidade e chegando na reta final e até depois se formando. Muito boa a sua pergunta, Vitória. Veja que exemplo, né? BIM, essa tecnologia que aparece agora. Nós temos as nossas atividades, como eu disse, descritas no decreto 23.569. Cabe, como eu disse, a formação do egresso ser contextualizada e contemporânea. As novas ferramentas que hoje nós trabalhamos, que o mundo faz, que nos facilita, que nos integra, ela tem que participar, elas têm que ser efetivadas na formação, necessariamente. Então, vejam, as DCNs preconizam isso e exigem essa integração. Então, as escolas têm que verificar, adaptar suas propostas curriculares para atender essas demandas. Aquela contemporaneidade, tem que ser contemporânea. Olha, são ferramentas contemporâneas, ferramentas do nosso tempo que precisam ser integradas. No sistema profissional, nós nos preocupamos com a fiscalização do exercício profissional e com o cumprimento da legislação. Mas a gente não quer fazer só isso, a gente quer uma integração com a escola. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos trabalhando numa proposta de diretrizes curriculares, mas nós não vamos impor, obviamente, isso, porque quem determina isso é o CNE, que é do MEC, mas nós vamos fazer isso de forma integrada com as universidades, e aí todos os atores desse processo, alunos, professores, o sistema profissional, o sistema acadêmico, integrado, vão discutir essa proposta e fazer ela chegar até o CNE. Essa é a nossa ideia, certamente, e a gente já conta com sua ajuda nesse processo. Obrigado, Vitória. Antônio? Bom, eu sou Antônio Lálio, coordenador adjunto da Câmara Civil do Rio de Janeiro, do CREA. Eu tenho algumas observações. Primeiro, eu concordo com o Paulo Roberto, porque nós precisamos. Agora, eu acho que na engenharia devia ter a residência. Tá? Como tem o médico, você citou o médico, ao se formar, ele é generalista. Mas ele só, por exemplo, dermatologista, ele tem que fazer 2 anos de residência e fazer um concurso nacional, que é normalmente em Campinas. O ortopedista também faz a mesma coisa. Ele só pode ser ortopedista depois de 2 anos, às vezes até 4. Por exemplo, vai ser especialista em coluna. Ele não pode ser depois de fazer 4 anos. Eu acho que o engenheiro, algumas especialidades, realmente a parte de estruturas e
tem muita responsabilidade, ele teria que ter obrigatório e ter um currículo mais alongado, quer dizer, 6 anos, nós temos que valorizar a engenharia. 5 anos, hoje, para o conhecimento que nós temos, a necessidade, como ela falou, do BIM e de outros, inclusive englobar a engenharia de produção, que para mim não é engenharia, é uma extensão da engenharia civil ou da mecânica ou outra qualquer. A engenharia de produção devia estar acoplada no último ano, porque é administrativo. Compreendeu? Não pode ficar solto. E ter um exame de ordem obrigatório também, para acabar com as escolas que dão diploma. Somente EAD, escolas que interessam só o aluno pagar. Então, nós temos que lutar pelo exame de ordem. Obrigado. Qual que é o seu nome? Eu sou o engenheiro Antônio Eulálio Pedrosa Araújo, do Rio de Janeiro. Interessante a preocupação do Antônio, e nós temos aí uma preocupação também nesse sentido, Antônio. O médico, depois que ele se forma, ele é médico, já começa a trabalhar, tem lá as suas atribuições reconhecidas logo quando ele ganha o diploma. No entanto, o exercício da medicina, num acordo tácito, ele necessita, então, depois de fazer essa especialização chamada residência, que é interessante e realmente dá aquela especialidade ao médico, deixa ele mais seguro para o exercício da profissão. Mas na engenharia, nós trabalhamos de forma análoga, também temos alguns pontos onde a gente possa fazer, alguns estados que estamos trabalhando também nessa questão da residência. Na residência também. Mas eu passo a palavra para o Colares, que ele também gosta desse tema e tem boas informações nesse sentido. Não, mas é muito rápido. A medicina são 7.200 horas, só para lembrar, é o dobro da nossa carga horária. Tá? E o médico sai de lá pleno. Ele vai fazer as especializações, são 53 especializações, para ter e poder usar o título de especialista. Dermatologista, cardiologista, né, e os istas que mais vêm. É assim que é na medicina, minha esposa é médica, é por isso que eu sei disso também e acompanhei o curso dela também. Tá? Nas outras profissões não existe essa carga horária como tem na medicina. Tá? Gostaríamos que na engenharia a carga horária fosse bem maior também, o que pode ser acoplado isso através, aí sim, de uso de aulas remotas. Tá? Poderia incluir, ampliar, botar 1.000 horas lá em ensino à distância, talvez, ou em EAD, aí tu aumenta e qualificaria melhor. Mas são só sugestões por enquanto e a gente está trabalhando nesse processo. Tu queres? Dante, por favor. Sou eu. Meu nome é Maria da Glória, eu sou do CREA, sou conselheira do CREA de Minas Gerais. Nós recebemos, sou professora universitária, além de engenheira, né, que eu milito também na profissão, nós recebemos na universidade que eu ministro aula uma minuta, me parece, de uma decisão normativa 003 de 2021, orientando os CREAs sobre a concessão de atribuição, né? E aparece uma relação de cursos, né? E cada universidade vai colocar o currículo do curso para poder fazer a análise, para auxiliar os CREAs. Eu te pergunto se isso também é uma base para essa diretriz curricular que você está me falando sobre vocês apresentarem no CNE. Então, também nós vamos auxiliar o trabalho feito por Minas Gerais, já recebi, inclusive, uma planilha super interessante que a Minas Gerais produziu, e muito trabalhosa e sensacional. Mas é o que a gente gostaria que a gente chegasse a diretrizes curriculares específicas sem a necessidade de análise curricular. A análise curricular é muito frágil, muito difícil, ela não é homogênea em todo o país, e isso vai nos causar grandes transtornos, né? E pela legislação, se a gente observar as decisões judiciais, a gente acaba perdendo nas decisões judiciais quando nós entramos com essa questão da análise curricular. Então, a minuta, né, vem da SEAB, mas ela está em consulta pública e a gente pode colocar inclusive, pessoal, engenheiros civis, nós temos essa consulta pública que está aberta no Confea, e sobre essa minuta, né, e a gente poderia se manifestar também lá na consulta pública das dificuldades que nós estamos tendo para essa relação sistema acadêmico e sistema profissional.
eu particularmente acredito que não vai resolver, porque seria muito difícil ter uma estrutura para fazer análise curricular e, infelizmente, como eu disse a vocês, eu particularmente não encontrei respaldo na legislação. Mas, se alguém me encontrar, tá o meu e-mail aí, peço a gentileza que me envie. Não citem norma infralegal, resolução. Não quero em lei e decreto que faça essa relação. Pessoal, eu sei que nós já estouramos o horário aí. Eu tenho mais 1, 2, 3 inscritos, mas eu vou pedir que vocês sejam muito rápidos, porque nós estamos invadindo já o horário da próxima palestra. Peço até antecipadamente desculpas aí ao próximo palestrante, mas eu preciso de mais 4 minutos aqui. Então, é o Ivo, o Roberto e depois o Sarmento aqui. São os 3 que eu tenho aqui e muito rápido. Por favor, pessoal. Ivo Silva Júnior, conselheiro federal. A pergunta é o seguinte, Dante. Nós vimos aqui o nosso colega comentando sobre o exame de ordem. É uma coisa que há muito tempo a gente tem pensado em implantar, mas a gente encontra muitas dificuldades, porque cada uma modalidade teria que ter um exame de ordem específico. Ia complicar, quer dizer, mas a discussão não é o exame de ordem. É que, por exemplo, a Índia, ela forma 1 milhão de engenheiros por ano. E lá na Índia forma todo tipo de engenheiro, como também no Brasil nós temos muita escola, nós temos EAD, nós temos vários sistemas e a qualidade dos engenheiros é uma interrogação. Então, eu queria que você comentasse a ideia que vem da Índia, por exemplo, da certificação. Obrigado. É um assunto longo, né? Vou responder muito breve, mas acho que o mundo todo está conectado. Ivo, em primeiro lugar, obrigado. O Ivo, conselheiro federal, sempre nos trata aí com bastante carinho. E agradeço a você, Ivo, pela sempre o respeito, e a gente tem respeito e admiração por você por isso. Realmente, eu acho que é um caminho que nós vamos ter que seguir, porque o mundo é globalizado, né? Não tem como a gente ter aqui, se tornar uma ilha. Então, sendo assim muito pragmático, o Brasil precisa se integrar. Esse é um modelo de sucesso na ciência. Você veja que hoje quem domina realmente a ciência são poucos países do mundo. E a Índia, por incrível que pareça, se a gente pegar os indicadores de alta ciência, que é a produção de microprocessadores, de domínio nuclear, de antibióticos, de lançamento de pessoas fora do planeta, que são, não passam da mão os países que realizam isso. Eles estão integrados com essa de forma mundial e seria certamente o caminho a seguir. E obrigado pela pergunta. A última pergunta é lá, já que o Sarmento abriu mão aqui da pergunta dele, a última pergunta é do Roberto, né? Eu só peço que seja muito breve mesmo. Boa tarde a todos. Sou conselheiro do CREA de Mato Grosso, Roberto Pinheiro, meu nome, engenheiro civil. Também professor Dante, também milito na área de educação desde 97 como professor universitário. Uns 15 anos de universidade particular e há uns 7, 8 anos já na Universidade do Estado do Mato Grosso, né? A Unemat é como se fosse a Unesp, né, no Estado de São Paulo. Bem, se eu for falar sobre esse assunto aqui, eu desabafar as minhas dores, não vai ter tempo para isso, né? Mas, enfim, sobre acreditação, o colega já falou, né? O senhor já respondeu. Mas onde a gente se encaixa o EAD nessa história, né? Para mim não tem mais volta, né? EAD veio para ficar, tem os 20%, poder chegar a 40%, conforme as legislações da educação, mas para mim não tem mais volta. E o Colares comentou, né, sobre a medicina, aquelas horas, nós estamos aí com 3.600 horas, chegando a 4.000 no máximo nos cursos de engenharia civil, mas eu acho que eu queria, aí uma pergunta, como é que a gente encaixa o EAD, né, e os cursos lato sensu, será que não seria uma opção para essa especialização que a medicina faz, desde que seja, claro, empresas idôneas, né? Fica a minha pergunta. Obrigado. Depois, professor Dante, eu só queria a oportunidade de conversar em particular com você sobre esse assunto, tá bom? Obrigado. Então, o EAD, realmente, o uso de novas tecnologias, nós não temos mais como ficar fora disso. Mas essa pandemia nos ensinou duas coisas super interessantes que nós precisamos prestar atenção. Ontem eu estávamos conversando sobre isso. A pandemia nos ensinou que nós não podemos
desprezar as novas tecnologias. Daqui para frente nós vamos viver com elas cada dia mais. E também não podemos desprezar o convívio social que nós precisamos. Então o EAD vai ser uma realidade também. O que eu aposto no futuro é que isso vai ocorrer de forma híbrida. De forma híbrida. Hoje na LDB nós não temos, por exemplo, essa modalidade híbrida. Nós temos a modalidade presencial por lei e a modalidade EAD. Mas o interessante é que o que se desse para fazer hibridamente, certamente teríamos vantagem. Não tem jeito da gente fugir dela. Você perguntou mais alguma coisa, eu não esqueci a última. Ah, sim, o lato sensu. Então, o lato sensu, eu queria só fazer para nós aqui, hoje existe uma procura muito pelo lato sensu das universidades, no sentido de especializar-se, né? Chegam aqui muito ao sistema profissional a solicitação de extensão de atribuições profissionais por meio de cursos de especialização. Recentemente eu fiz um parecer para o CREA Paraná, que ele foi muito bem aceito, e depois eu gostaria até de dividir com os senhores, passei para o Colares, onde eu mostro que a especialização, ela só aprofunda conhecimentos. Muitos querem a especialização para alargar conhecimentos, mas não, só se especializa daquilo que você já conhece. Não tem sentido você se especializar do nada, ou especializar... Eu sou engenheiro, vou fazer uma especialização e sou médico. Não, não existe isso. Um enfermeiro, por exemplo, ele pode fazer, eu cito esse exemplo, o enfermeiro, ele é enfermeiro, faz cirurgia cardíaca 1, 2, 3 e 4, ele é um excelente cirurgião. Ele pode desenvolver cirurgias cardíacas? Não, ele não é médico. Então, o que confere é aquele projeto pedagógico, cuidadosamente organizado, harmonizado, para chegar naquele perfil profissional. Então, isso sim, a especialização só traz conhecimentos a esses conhecimentos prévios. Somente. Pessoal, aqueles que ainda desejam fazer mais perguntas, podem enviar o e-mail para contato.sebenc, né, sebenc@gmail.com, e é claro que depois da palestra a gente vai estar à disposição ali no salão ao lado, e aí podemos continuar a conversa lá sobre o assunto. O tema a gente sabe que é bastante amplo e curioso, né? É interessante discutir isso. Eu preciso agora, agradecendo a presença de todos aí a palestra, fazer a entrega do certificado ao nosso engenheiro palestrante.